nesse vídeo a gente vai ver um método gráfico para ajudar a gente na construção dos diagramas, né, de força cortante e momento fletor. Bom, a gente pode ver aqui na figura uma viga, né, e essa viga ela está sujeita aqui a uma distribuição de forças, tá? Uma distribuição WX, a forças concentradas F1, F2 e também a momentos concentrados ou conjugados, né? A gente tem aqui o momento M1 e o momento M2. Bom, todas essas forças e momentos, elas foram desenhadas aí no sentido positivo, né? Lembrando da nossa convenção de sinal, né, que força para baixo, né, ela é positiva, né, e que o momento aqui, no sentido anti-horário, ele também é positivo. Bom, então a gente vai começar a nossa análise considerando aqui um pequeno elemento, né, de comprimento ΔX, e nesse elemento a gente não tem nem forças nem momentos concentrados. Tá? Bom, então vamos analisar esse nosso elemento, né? Aqui na minha face da esquerda eu tenho aqui uma força cortante V e um momento M. E devido aqui a minha força, a minha distribuição de forças, né, no meu lado da direita, o meu momento e a minha força cortante, eles precisam ter um incremento infinitesimal, né? Esse incremento aí é o ΔM e o ΔV. Por quê? Porque a gente precisa que o nosso elemento aqui ele esteja em equilíbrio, né? E para manter o equilíbrio, a gente precisa, então, desses incrementos. Bom, a gente tem aqui a nossa distribuição de forças, tá? Essa minha distribuição, ela vai ter uma força resultante. Essa minha força resultante, eu posso simplificar aqui, ó, como sendo WX ΔX, né? Como se essa distribuição ela fosse retangular, né? Como o meu ΔX ele é muito pequeno, né? A gente pode aproximar então a minha força resultante por WX ΔX. E essa minha força resultante ela vai estar localizada a uma distância k ΔX aqui da minha face da direita, tá? Onde o k ele apresenta aí um valor entre 0 e 1. Bom, o que a gente pode fazer então? Aplicar as nossas condições de equilíbrio. Né? A nossa primeira condição de equilíbrio seria que a somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Né? Então, quais são as forças aqui que atuam em Y? A gente tem essa força cortante V para cima, né? A gente tem essa força WX da ΔX para baixo, então menos WX ΔX, e eu tenho também essa força aqui, ó, V mais ΔV, que também está para baixo, então menos V mais ΔV, e não tem nenhuma outra força atuando aí nesse meu elemento, então isso tem que ser igual a zero. Então olha só, esse V ele vai cancelar com esse V, né? Então o que a gente vai ter aqui? Que o meu ΔV ele tem que ser igual a menos WX ΔX. Né? Posso passar o ΔX para o outro lado, então vou ter aqui que o ΔV sobre ΔX é igual a menos WX. Tá? E eu posso ainda fazer o ΔX tender a zero, então eu vou obter aqui que o meu dV sobre dx tem que ser igual a menos WX. Tá? E o que isso significa? Significa, né, que a inclinação do diagrama aqui de força cortante ponto a ponto, ele vai ser igual a menos a intensidade da carga distribuída em cada ponto. Tá? A gente vai ver isso depois no gráfico, acho que vai ficar mais claro. Bom, vamos aplicar agora a nossa segunda condição aqui de equilíbrio, que é a somatória de momentos, né, em relação à minha origem aqui, ela vai ser igual a zero. Tá?
Bom, eu tenho aqui esse momento M, tá? Ele está girando aqui no sentido anti-horário, na verdade horário, né? Então ele tem que entrar aqui como sinal negativo. E essa minha força V também faz o meu elemento girar aqui, tender a girar no sentido horário. Então, menos V vezes qual que é a distância aqui? Δx, né? Bom, essa minha força resultante Wx Δx, ela faz o meu elemento girar no sentido anti-horário. Então, esse momento ele é positivo, mais Wx Δx, qual que é a distância? A distância é k Δx. E por último, a gente tem aqui o momento, né? M mais ΔM. Tá? Isso então tem que ser igual a zero. Bom, se a gente resolver então essa equação, a gente vai encontrar aqui, ó, que o meu ΔM vai ser igual a V Δx menos Wx, que multiplica K vezes Δx ao quadrado. Tá? Bom, né, esse M aqui cortou com esse M, né, então a gente tem essa equação. O que a gente pode fazer? Dividir tudo por Δx. Então eu vou ter aqui, ó, ΔM sobre Δx vai ser igual a V menos Wx vezes o K vezes o Δx. Né? Também, se eu fizer Δx tendendo a zero, né, olha só, esse termo aqui vai para zero e a gente tem então que dm dx é igual a v. Né? Ou seja, que a inclinação, né, no diagrama de momento, ela vai ser igual a quê? A força cortante naquele ponto. Tá? Então, né, foi aqui o que a gente encontrou, né, que a inclinação do diagrama de força cortante em cada ponto é igual a menos a intensidade da carga distribuída em cada ponto. E que a inclinação do diagrama de momento em cada ponto, né, o meu dm dx, é igual ao cisalhamento ou à força cortante em cada ponto. Bom, então aqui, ó, a gente tem a nossa viga e ela está submetida aqui, ó, a essa distribuição de forças Wx. Né? Aqui em A minha distribuição tem valor zero e aqui em B é igual a WB. Bom, a gente viu que no diagrama de força cortante, né, o valor da minha distribuição era igual à inclinação da minha reta. Então, olha só, como aqui, né, a minha carga é igual a zero, a minha inclinação aqui no diagrama de força cortante tem que ser igual a zero. O que vai acontecendo aqui? Ó? A gente vai tendo aqui um aumento do valor do meu W, da minha carga. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição, a gente vai ter um aumento na minha inclinação, mas essa inclinação ela é negativa. Né? Olha só. Tá? Até que a gente tem aqui, ó, que a minha inclinação aqui é igual a menos o WB. Tá? Bom, e aqui a gente tem o diagrama de momento. A gente sabe que a inclinação no diagrama de momento é igual à força cortante naquele ponto. Então, a inclinação aqui, ó, no início vai ser igual a essa força cortante VA. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? O valor de V ele está diminuindo. Né? Então, significa que a minha inclinação, ponto a ponto, ela vai diminuindo até que a gente chega nesse ponto aqui, ó, onde a gente tem força cortante igual a zero. Quando a gente tem força cortante igual a zero, a minha inclinação aqui, ó, vai ser igual a zero. E a gente vai ter esse ponto de máximo. Né?
Seguindo aqui, ó, a gente vai ter agora inclinação negativa, né? E o meu gráfico aqui agora, então, ele vai aqui para baixo, né? E a gente tem aqui no final esse valor aqui de VB, né? Menos VB, que corresponde aqui à inclinação aqui no final do meu gráfico de momento. Bom, a gente pode integrar, né, essas áreas entre qualquer dois pontos para conhecer a mudança da carga distribuída e da força cortante. Então a gente pode calcular aqui, ó, a mudança na força cortante ΔV como sendo menos a integral de Wx dx, né? Ou seja, menos a área sobre a carga distribuída. E a mudança de momento, ΔM, vai ser igual à integral de Vx dx, que é a área sobre o diagrama de força cortante. Então, olha só, essa mudança, né, na minha força cortante, que ΔV, né, pode ser calculado como a área aqui, né, entre os pontos C e o ponto D, né, no diagrama aqui, na minha distribuição de cargas. Tá? Então, se eu quero a minha mudança de força cortante entre os pontos C e D, é só eu calcular a área da minha distribuição entre os pontos C e D. Tá? Agora, se eu quero a minha mudança de momento, né, entre os pontos C e D, eu posso calcular essa mudança de momento calculando a área, né, no meu diagrama de força cortante entre os pontos C e D.